Bem-vindo à quarta aula do nosso módulo 3, Análise. Nesta aula, então, nós vamos fazer uma relação entre os fluxos que a gente viu, a estrutura que a gente tem e a organização que a gente montou no nosso controle financeiro. Essa aula é aquela que vai nos ajudar a gente analisar efetivamente se a gente está indo no caminho correto das nossas finanças. E essa aula, tal qual foi a última aula de fluxos, ela é uma aula que eu quero deixá-la muito prática para ti. Então eu vou te mostrar na planilha de Excel como que tu deve fazer as tuas análises. E é muito importante que tu entenda que as nossas análises elas vão estar baseadas em controles que a gente vai estar fazendo das nossas rendas, em controles que a gente vai estar fazendo dos nossos gastos, em controle do nosso patrimônio. Então, tu verás que nesta aula eu quero também te adicionar uma informação extra de como tu vai fazer os teus controles de patrimônio e o controle de patrimônio de casa, de imóvel, de carros, móveis, utensílios, tudo isso eu vou te ajudar a fazer o controle para que tu faça uma análise se estamos indo para melhor ou se não, o nosso patrimônio, a nossa estrutura não está indo na direção correta. Essa é a análise que nós vamos fazer nesta aula. Vamos juntos então olhar como é que isso vai funcionar. E eu proponho nós fazermos isso em 9 passos para a gente ter um processo para fazer a nossa análise e eu dividi em 3 partes. E eu quero te comentar que nós vamos aqui também fazer um exemplo prático. Nós vamos utilizar aquela mesma planilha que a gente fez na aula Fluxo, com o exemplo do Patrick. São os fluxos da análise avançada. A primeira parte é preparando os dados. O que a gente vai ver aqui nesta primeira parte? Nós vamos ver os fluxos, vamos entender como que a gente vai extrair os dados dos fluxos, a análise do nosso patrimônio, nós vamos ver como é que a gente pode deixar mensuradas as nossas disponibilidades e também entender as nossas dívidas. O primeiro passo que é fluxos. Aqui o que nós temos? É a nossa planilha exatamente igual a que a gente viu nos nossos fluxos avançados, apenas eu abri esta parte aqui que a gente então consegue enxergar o que nós estamos mensurando por cada uma das contas aqui que a gente estava olhando. Então, dá uma olhada. A água, o Patrick e a Tânia considerado que era o tipo fixa, a classificação que era despesas, indispensável, quem era o responsável e a forma que isso acontecia todos os meses. É assim, então vem fazendo esta análise em cada um dos nossos subgrupos aqui das nossas contas, que é o nosso grupo a habitação. E assim todos os demais. Eu só apenas estou te mostrando como é que está sendo extraído esses dados. Feito isso, aí nós vamos ter a parte abaixo da planilha. Quero te lembrar que essa planilha vai estar disponível para ti aqui nesta aula. Aí é o resumo. Então, nós temos o resumo aqui do que foi gastos com os fixos no mês de janeiro e assim sucessivamente a gente tem, aqui nós estamos olhando a nossa planilha realizada. O que foi variável, o que é cada um dos grupos, como é que está considerando. Aqui a nossa classificação, se é receita com trabalho, custo com trabalho e assim sucessivamente, se é indispensável ou dispensável. Estou te mostrando aqui como é que foi agrupado a informação que é extraído daquela planilha que a gente montou. Então é assim que ela fica, já suprimido, né? Assim que a gente enxerga ela, já suprimido aquelas informações que a gente viu dentro desse nosso módulo, como que a gente faz para chegar em cada uma dessas informações aqui. E aqui nós temos então um resumo de todas elas.
Ok, vamos ver então, que é o passo 2, como é que a gente monta o nosso patrimônio. E tu vai ver que aqui o Patrick e a Tânia, eles dividiram em três formas de analisar o patrimônio. Por que eles fizeram isso? Esse patrimônio, cada um impacta de forma diferente. Esse primeiro aqui é veículos e imóveis, então é aquele mais de utilização efetiva que eles têm. O que acontece? Eles vêm aqui, põem nessa primeira coluna qual é o bem. No caso, o primeiro item aqui é um apartamento, a descrição, para deixar claro, então é o endereço, onde é que ele tem, a data em que ele passa a ser propriedade, patrimônio da família, aqui o valor total de mercado, eu sugiro que tu utilize aqui o valor de mercado, e o valor que eles tinham financiado deste imóvel. Aí, aqui nós temos o valor líquido. O que é o valor líquido? É exatamente a diferença entre o valor bruto dele e o que não é ainda de patrimônio da família. E essa última coluna aqui, ela apresenta a proporção deste patrimônio no total do patrimônio da família. E assim eles fizeram com os demais itens que eles têm, que são veículos e imóveis. Consórcio, apartamento na praia. Tenha atenção que aqui é o período 1 e tu vai ver que todos os demais a gente faz o período 1 e o período 2. Que período é esse, Rogério? Tu que vai escolher. Pode ser semestral, pode ser anual, pode ser bianual. Fica à vontade para tu fazer. Minha sugestão, faça isso anualmente. No caso deles, não houve alteração neste patrimônio, nessa classificação de patrimônio, eles mantiveram. Apenas houve uma alteração no valor líquido. Por quê? Eles quitaram um pouco mais, dá uma olhada, eles quitaram um pouco mais do seu financiamento, então o valor líquido do imóvel vale mais, além do que um ano depois, pela avaliação de mercado, ele já valia mais. Então é isso que nós temos que fazer. Sempre vim trazendo a avaliação de mercado, menos quanto que eu ainda tenho financiado, e aí o valor líquido vale para todo o meu patrimônio. O que eu gero aqui? O meu valor do meu patrimônio líquido nestes itens, veículos e imóveis. Depois disso, o que eles fizeram? Eles dividiram em móveis e utensílios. Rogério, mas aí esse detalhamento... Olha só o que tem aqui no item da casa, o que tem lá na cozinha, fogão 4 bocas, Bosch, quantidade 1, qual é a data, qual é a condição dele, se é bom, se é novo, se é regular, se é ruim. Dá uma olhada aqui embaixo, que daí eles criam uma depreciação desses itens que eles têm. E aí, dá uma olhada, o valor dele... bom, 20% de depreciação, ou seja, este é o valor que eles estipularam para este item. É uma análise que tu pode fazer se tu quer fazer um super detalhamento. Mas eu te diria que principalmente isso aqui é interessante, porque muitas vezes a gente não sabe onde é que foi o nosso dinheiro, e isso aqui ajuda a explicar. Justamente dá uma olhada quando eu faço a variação do período 1 para o período 2, eu consigo ver a diferença que eu tive de um período para o outro. Opa, o que aconteceu então? Eu coloquei dinheiro aqui, eu consigo enxergar isso. Não esqueça que daí há a depreciação, que é onde eu vou botar aqui, né, no como é que está o estado daquele meu item, e aí eu consigo o meu valor líquido desse patrimônio, que é isso que nos interessa. Ok, então esse é o segundo ponto que eles analisaram. O terceiro ponto que eles analisam é os outros patrimônios, que no caso aqui, o Patrick já era empresário, a Tânia auxiliando ele, então ele tinha a empresa Patrick Empreendimentos, ele tinha cota de participação, 10% dela, ingressou nela em 2014, era um valor de 50 mil que ele tinha integral, tá aqui. Depois eles tinham ações na Bolsa de Valores, eles tinham uma carteira de ações, começou lá em 2011, que já era 112 mil a carteira que eles tinham, e depois ainda uma outra empresa, que na verdade era controladora da Patrick Empreendimentos,
Aí, essa aqui já tinha um valor bem maior, 1.425.000. Então é aqui que o Patrick tem que ter muito cuidado para fazer a sua renda. Aí vem o momento 2, que é justamente o comparativo entre aquele valor que ele tinha inicialmente e o quanto que se valorizou, né, tanto a carteira dele, quanto que valorizou a empresa, a título de valor de mercado, e o que mais interessa, o valor líquido do seu patrimônio, neste caso, outros patrimônios. E aí, então, a gente viu que eles separaram em 3 tipos. Rogério, posso fazer tudo num só? Claro que podes. Podes fazer uma planilha para fazer o controle de todos os teus patrimônios, sem problemas. Aqui, a minha sugestão é justamente quando a gente já está numa fase com um patrimônio maior. Vamos adiante então, nosso passo 3 é a nossa disponibilidade. Aqui é uma análise justamente das contas que a gente tem em caixa. Dá uma olhada aqui, então, é saldo na conta, R$ 900. Aqui é o valor total que tem na conta, limite e garantia, só para a gente saber quanto tem de limite. Total de 3.900, lembra-se, esse dinheiro não é do Patrick, na verdade o dele é só os 900. No Citi tinha R$1 apenas, mas em aplicações 56.000. Então esta primeira aqui é o que está na conta e esta aqui é o que está aplicado naquele banco. Aí temos essa definição. E por caixa, Patrick não tinha nada em caixa, a Tânia também não tinha nada em caixa, porém, neste período aqui, neste momento, eles tinham feito um investimento com um amigo próximo deles num novo negócio que estava acontecendo, numa startup. Era um investimento que eles fizeram. E isso eles deram por caixa e por isso eles estão considerando aqui em caixa R$70.000. E aqui embaixo, então, nós temos o resumo. Quanto que tem no total em contas, quanto que tem em total em investimentos e quanto que tem um total de saldo nas caixas. Aí vamos ter um total geral aqui. Aqui embaixo, então, nós temos o total do patrimônio de disponibilidades, ou seja, o que é o valor em caixa. Aí, da mesma forma, temos o momento 1 e o momento 2, que é a comparação que é necessário mais adiante. Passo 4. Vamos dar uma olhada nas dívidas. Isso aqui nós temos um módulo que nós vamos conversar no módulo inteiro a respeito das dívidas. Mas como aqui a gente está fazendo análise, eu já trago a planilha para a gente dar uma olhada. Dá uma olhada. Primeiro eu preciso entender aonde que é que eu tenho a dívida, com quem. Então, neste caso é o cartão de crédito no Banco do Brasil. Eu já sei qual é a taxa de juros que ele me cobra e quanto que eu tenho no cartão a vencer, 19.223. Se é a vencer, eu terei que pagar isso. Então eu tenho que estar claro. Apenas uma prestação, porque eu não vou pagar isso parceladamente, já conversamos isso também. E então, na verdade, é o total que eu tenho a pagar, que é a minha dívida. Custo da prestação, veja comigo, isso aqui o que nós estamos comentando é se eu atrasasse, portanto, não devo atrasar em hipótese nenhuma. A mesma situação, cartão no Citi e um financiamento no Banco do Brasil, que daí eu tenho o valor da parcela 1.446, 79 prestações ainda tem, que dá o total de 114.279. Se eu atrasar a prestação, me custa 15,91. E aqui embaixo o que é? Nada mais do que o resumo do que a gente está vendo aqui. Então, se eu tenho 3 ou 4 cartões, eu vou colocar aqui e aí eu vou ter o resumo deles aqui. Se eu tenho algum credor, uma financeira, alguma coisa assim, vou botar aqui. Outros, tio rico que emprestou um dinheiro, vou botar aqui. E o financiamento, que é esse que a gente já está olhando aqui. Então, aqui é um resumo das nossas dívidas que nos deu estes resumos. E aqui está o total geral que nós temos. Período 1, período 2. Dá uma olhada que aqui ainda eu posso destacar qual foi a primeira parcela e qual é a última parcela para eu ter um horizonte. Quando que vai acabar esse meu financiamento aqui. Ok, então vamos agora para a parte 2, é analisando as finanças. Aí
3 questões para analisar: o demonstrativo de resultados, o balanço patrimonial e os indicadores financeiros. Aqui é uma parte extremamente relevante das análises das nossas finanças. Passo 5, que é o demonstrativo de resultados. Dá uma olhada aqui, o que nós temos aqui no demonstrativo de resultados? Aqui nós temos o valor médio do período, isso aqui é o resumo que veio lá daquele nosso primeiro passo, quando a gente trouxe do fluxo a informação, e aí olha só, esse primeiro bloco aqui tem a ver com o meu trabalho, porque eu deixei definido lá que receitas com trabalho, eu tenho uma receita por mês de 5.620 e me custa 1.032. Que é que eu consigo analisar aqui, que eu tenho para produzir, para eu trabalhar. No caso do Patrick, ele sabia que sobrava para ele 4.588. Ou seja, isso aqui é muito bom para quem é autônomo, por exemplo. Ele pode analisar perfeitamente quanto que ele tem de renda e quanto que ele gasta apenas para fazer esta renda aqui, e aí dá o resultado líquido dele aqui. Depois, despesas de subsistência. Que despesas são essas? Aquelas da manutenção da casa, né? Luz, água, alimentação. Pronto, essas despesas estão aqui. Aí nos dá um resultado de subsistência. Depois, despesas importantes, que foi lá no fluxo eu defini que não era de subsistência, mas eu considerava importante. Os investimentos, né, que a família, por exemplo, do Patrick estava fazendo, ele colocava aqui, e aí dá um resultado que é justamente o resultado operacional deles. Aí tem a receita extra, o que eles já tinham programado que eles fariam de receita extra, as despesas extras que eles faziam justamente, eles tinham esses custos para bancar as receitas extras, e o resultado que eles tinham esperado, porque nós estamos falando aqui do orçamento. Aqui então é um demonstrativo de resultado para o orçamento, ou seja, para o planejamento que eles fizeram, certo? Ainda eles já previram um imposto que pagariam aqui uma previsão de resultado de R$21 por mês. Então isso aqui de onde é que vai sair? Da nossa planilha orçamento. É lá que vai sair essas informações. Aí nós vamos ter a mesma coisa que eu acabei de te explicar, só que agora da nossa planilha de fluxo realizado. Então esse aqui é o que efetivamente a família fez. Esse é o que ele realizou. Vai sair daquele nosso fluxo, como a gente viu aqui, o passo a passo. O nosso passo 6, então, agora é fazer o balanço patrimonial. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai fazer isso. A gente vai pegar, e aqui estamos falando de realizado. É possível fazer do orçado, Rogério? Claro que é possível fazer do orçado, desde que tu queira mais esse detalhamento. Podes fazer o teu balanço patrimonial do orçado, porém a gente vai se concentrar aqui no realizado. Então, primeira coisa, saldo disponível. Da onde é que a gente tirou? Lá da nossa planilha de disponibilidades. Aplicações, da mesma forma, tiramos de lá também da nossa planilha de disponibilidade, só que aqui já veio para nós simplesmente analisar o que eu tenho, olha as proporções, o que eu tenho investido e o que eu tenho de saldo efetivo na conta. Outros créditos, se eu tivesse alguma coisa a receber. Patrimônios, dá uma olhada de onde é que veio, da nossa planilha de patrimônios específica de imóveis e equipamentos, de veículos e imóveis veio para cá e os outros patrimônios também veio para cá. Tudo isso aqui então é o meu patrimônio, meu ativo, é o que eu tenho, que é meu crédito, é a meu favor. E aí aqui embaixo nós temos o que eu devo, né, que é o meu passivo. Então, contas e cartões, credores, financiamentos e outros débitos. De onde é que vai sair essas informações? Justamente da nossa planilha de dívidas. Aí eu consigo botar aqui, olha só, mais
o meu ativo menos o meu passivo, eu tenho o chamado patrimônio líquido, ou seja, dá uma olhada, a família do Patrick, já nessa situação aqui, ele tinha 2.362.597 de patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É como se fosse uma fotografia financeira, econômica da família naquele momento. É isso, pronto. Esse aqui é o balanço patrimonial da família. Passo 7, indicadores financeiros. Então agora, aqui também é um aprimoramento, é uma sugestão que eu dou para, quando tu já estiveres mandando o teu dinheiro, domínio total, e queres ver o desempenho que tu tens conseguido, aí sim tu vais vir para os indicadores financeiros. Receita com trabalho, ou seja, eu consigo enxergar só o que eu faço com o meu trabalho, as rendas que eu faço com o meu trabalho. Receita extra, eu consigo enxergar o que eu faço com a minha receita extra. Rendimento de capital, eu consigo enxergar o que o meu patrimônio já me remunera. Olha que legal. Patrimônio disponível, minhas disponibilidades efetivas. O que é os gastos que eu tenho indispensáveis? Dá uma olhada como isso aqui é interessante, porque apenas nesta análise que eu estou fazendo aqui, que eu denomino de operacional, eu consigo enxergar muito claramente como é que está a situação da família. Então a rentabilidade de mercado é a remuneração de rendimento do capital em relação às alternativas que existem no mercado financeiro. Eu vou olhar para fora. Esta rentabilidade do patrimônio disponível é justamente a remuneração do rendimento do capital em relação à caixa de investimento. O que eu de fato estou conseguindo fazer? Então eu faço uma relação uma coisa com a outra, ou seja, eu estou fazendo melhor do que o próprio mercado anda fazendo. Esta análise aqui da rentabilidade do patrimônio líquido é a remuneração do rendimento do capital em relação ao patrimônio líquido, ou seja, sobre todo aquele patrimônio que eu tenho, eu estou conseguindo remunerar 0,6%. Por que é legal isso aqui a gente analisar? Porque quanto maior o meu patrimônio ruim, aquele que não me traz dinheiro, menor o índice aqui. Quanto maior eu consigo fazer o meu patrimônio me ajudar, ele ser um patrimônio bom, ele trazer remuneração para mim, maior vai ser o meu rendimento aqui. E o desempenho do patrimônio líquido efetivo é o comparativo da variação do capital do período atual com o anterior. 17.852 é que com este capital se tem uma reserva de 6 meses para pagar as despesas de subsistência. Então isso aqui é um indicador de quanto eu preciso ter para me manter por 6 meses. E aqui é a mesma informação, porém por 12 meses. Este aqui é o patrimônio mínimo recomendável para eu ter uma reserva de 12 meses para as minhas necessidades de subsistência. Já este aqui, o patrimônio mínimo ideal, é aquilo que eu denominei de indispensável. Mais do que isso, para eu atingir a minha independência financeira, e aqui eu estou considerando a remuneração do mercado. Este aqui eu estou considerando a minha remuneração, ou seja, o que eu estou conseguindo fazer, a remuneração que eu faço, se eu continuar conseguindo manter esta remuneração, qual o valor que eu precisaria para atingir as minhas despesas, bancar as minhas despesas de subsistência. E aqui está nos dizendo que é quanto a família do Patrick precisaria ter de patrimônio, rendendo este patrimônio 1,1%, que é o que ele consegue fazer o dinheiro render neste momento aqui, para ter bancada
todas as suas despesas indispensáveis. Então, para ele atingir essa situação de independência financeira, tendo 4.800 por mês, ele precisaria ter R$ 455.568 reais de patrimônio bom. Ok, vamos então para a parte 3, que ela é, na verdade, uma comparação de resultados. Nós vamos ter duas análises aqui, que é o resultado financeiro e o desempenho financeiro. Passo 8, resultado financeiro. Dá uma olhada. É exatamente o que a gente já olhou sobre o orçado, aquele desempenho que eu esperava ter, sobre o que de fato eu fiz. Olha que legal, ele já traz aqui o desempenho que eu tive, ou seja, aonde eu fui bem e aonde eu não fui bem. E ele consegue me ajudar a identificar aonde eu posso melhorar. É um simples comparativo daquilo que a gente já viu. Mas aqui, nessa análise financeira pessoal, que eu chamo de ANFIP, do orçado versus o realizado. Vamos adiante. Passo 9, nosso último passo, é o desempenho financeiro. Aí sim, é o realizado comparando o período 1 com o período 2. Olha só, essa planilha é muito importante, essa análise é muito importante. Eu estou olhando o que eu fiz, neste caso o Patrick faz anualmente esse controle, ele está olhando o que ele fazia com a receita do trabalho e o que ele fez no último ano, ou seja, o que ele fez no ano anterior e o que ele fez agora. Pronto, ele teve, já estamos vendo que não é aqui que ele teve uma grande diferença, um grande aumento de rendimento, não. Mas dá uma olhada aqui nos custos, ele conseguiu administrar ainda melhor. E aí ele teve um resultado, porque aqui negativo é melhor, ou seja, eu estou gastando menos do que eu gastei no período anterior, e aí o resultado que eu consegui. Despesa de subsistência, está aqui uma grande evolução que a família do Patrick conseguiu, porque ele teve no ano anterior 3.213 de despesa de subsistência e no ano recorrente ele teve 2.975, ou seja, ele baixou 237,67 em média mensal. Lembra que isso aqui são análises mensais para que fique mais palpável, fique mais fácil de eu conseguir analisar. E aí se chegou no desempenho final, que foi um desempenho positivo, ou seja, no momento a família do Patrick está no caminho certo e deve conduzir da forma que está indo. Por quê? Porque ela está conseguindo crescer, está conseguindo investir, porque veja que no fluxo está os investimentos que eles têm feito. Aqui nós temos a mesma análise, só que agora do patrimônio, ou seja, o que ele fez naquele primeiro período e o que ele fez no segundo período. A mesma coisa, dá uma olhada que ele ficou com mais ativo, mais positivo, 125 mil. Isso aqui é o resultado do ano 1, do período 1 para o período 2. Dá uma olhada que legal essa análise. Também consigo enxergar item a item como o meu balanço melhorou. E por fim, aqui eu tenho do período anterior e aqui eu tenho do período atual e eu consigo também fazer uma análise como está o meu desempenho em cada um deles. Era isso. Então essa é a análise das tuas finanças e eu gostaria de dizer que é fundamental eu fazer isso para conseguir enxergar se eu estou indo para o caminho certo ou preciso corrigir. Eu quero reforçar contigo a importância de tu fazer os teus controles financeiros nesta ordem que eu te propus. Gerando uma boa estrutura, fazendo uma boa organização, criando os fluxos, agora como nós vimos nesta aula de análise, criando o teu patrimônio ou criando o teu balanço do teu patrimônio, fazendo esse comparativo entre dois períodos e efetuando a análise, que foi o que a gente fez nesta aula. Talvez tu me diga, Rogério, o módulo 3 é interessante, mas ele é muito complexo para mim, eu não quero tanto. Veja que
O que eu estou te propondo é para que realmente tu tenha o teu financeiro, tu mande nele e esteja todo na tua mão. Realmente tu veja ponto a ponto que tu está indo para melhor ou então não, tu estás indo num caminho errado e precisa retomar ele. Esta é a proposta. Mas se tu não tem esse interesse ou o perfil da tua família é de não, a gente gosta de trabalhar com menos controle, até porque as nossas operações são, os nossos fluxos financeiros são limitados, não são tão grandes, não tem problema. Podes fazer isso de forma mais tranquila, não tão apurado, mas lembre-se que faça isso. Faça nesta ordem. Crie uma estrutura, crie uma organização, os processos, crie fluxos e faça análise. Nesta ordem, pode ser bem simples, não há problema. Realmente não há problema. Pode ser de forma simples, mas faça. Porque é muito simples para nós concluir a nossa aula. O que eu não mensuro, eu não consigo analisar. Por isso que é fundamental que tu faça, mesmo que simples, tu faça os controles. Ok? Muito obrigado pela tua atenção. Nos vemos no próximo módulo. Um forte abraço.